Olá, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um curso para franqueados da Jovem Engenheiro. Hoje nós iniciaremos o nosso curso de paquímetro. É um instrumento muito importante, tá? No nosso curso de desenho em 3D, nosso curso de futebol de robô e robô seguidor de linha, nós utilizamos ele a todo momento, ok? Então o paquímetro ele necessita de cuidados, primeiramente, e muita atenção na leitura porque é uma precisão muito grande. Então, eu vou apresentar para vocês o paquímetro, tá? Ele é um instrumento de medição utilizado para fazer medições em polegadas e em milímetros. Nós da Jovem Engenheiro, nós não utilizamos a escala de medição em polegadas. Nós utilizamos apenas milímetros, que é o que eu vou ensinar para vocês no curso de hoje. Então, basicamente, vamos aprender um pouquinho algumas partes desse instrumento, tá? Como que ele funciona. Então, o paquímetro, tem algumas partes específicas. Então, essa haste aqui, conforme você abre o paquímetro, você aumenta a haste e você diminui, tá? Então, essa haste, ela é utilizada para medir profundidades. Eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, tá? Como utilizar cada parte delas. Então, aqui você consegue utilizar para medir profundidade, tá? Essas duas barras aqui, elas possuem duas faces aqui, que quando você fecha elas encostam umas nas outras, tá vendo? E aí, ela é utilizada para fazer as medições externas, ou seja, se eu quero medir quantos milímetros tem o meu dedo, é basicamente isso, ok? Essa parte de cima, ela é utilizada para fazer medições internas, tá? Eu vou demonstrar também como medir com cada uma dessas partes, para ficar bem mais claro, tá bom? Mas primeiramente, o modo de utilizar o paquímetro, de segurar ele, é desta maneira. Você segura dessa maneira aqui, tá? E com o dedão você consegue abri-lo e fechá-lo, ok? Então, nós vamos para as demonstrações de como utilizar cada uma dessas partes. Depois eu vou ensinar como fazer as medições em milímetros. Então, demonstrando para vocês como utilizar o paquímetro, tá? Eu peguei aqui uma Tupperware qualquer, tá? Só para a gente conseguir demonstrar. Então, é uma Tupperware que ela possui medidas externas, medidas internas e possui profundidade ou altura, tá? Então, o que a gente mais utiliza são essas faces para medições externas, tá bom? Então, fazendo a medição aqui, você vai abrir o seu paquímetro, posicioná-lo entre o objeto que você quer medir e você vai fechá-lo até ele encostar uma face de um lado e a outra face encostar no objeto. Fez isso, é só você observar quantos milímetros obteve, ok? Medições internas, então nós temos aqui a parte interna da Tupperware. Se vocês observarem, se nós tentarmos medir dessa maneira aqui, como muitos fazem quando começam a utilizar o paquímetro, você não tem precisão nenhuma, praticamente, porque você vai meio que no olhômetro, o famoso olhômetro. Então, você não tem precisão alguma em medir assim, tá? Por isso que existe, que são as chamadas orelhinhas do paquímetro, tá bom? Então, você abrindo ela, conforme você vai abrindo, você encosta no objeto, abre até chegar ao outro lado. Chegou ao outro lado, está bem encostado, você tira e verifica quantos milímetros obteve. Profundidade, como mostrei, é utilizado por esta haste aqui. Então, demonstrando aqui para vocês, eu vou abrir o meu paquímetro, vou colocá-lo no fundo da Tupperware, tá? E aí eu vou fechar o meu paquímetro, tá? Eu vou fechando até a haste estar encostada no fundo da Tupperware e essa ponta aqui, ela encostar nessa superfície
superior aqui da Tupperware. Então, ela encosta lá no fundo e ela tem que encostar na superfície da Tupperware, tá? Encostou, você vem e verifica quantos milímetros obteve. Então, você consegue medir qualquer coisa com o paquímetro, tá? Medidas internas, medidas externas, com profundidade, tá bom? Esse instrumento ele é muito utilizado em metrologia, o pessoal da mecânica, o pessoal da engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, eletrônica, eles utilizam muito o paquímetro, é um instrumento fundamental, tá? Então pratiquem, pega o paquímetro e meça tudo que vocês conseguirem, tá? Pega qualquer coisa que estiver à frente e mede, vê quantos milímetros você consegue verificar. Mede mais de uma vez e vê se dá o mesmo número que você verificou, ok? Pratique, senão você não vai conseguir aprender. Então nós vamos aprender agora como medir em milímetros, tá? Os objetos que você estiver em mãos, então quantos milímetros você obteve em profundidade, em largura interna, em largura externa, enfim, vamos aprender como medir, tá bom? Então, como eu disse no início do vídeo, o paquímetro ele serve para você fazer medições em milímetros e em polegadas, tá? Aqui nós encontramos 1/128, aqui lê-se 1/128 avos, tá bom? É uma fração, então é utilizado para fazer medições em polegadas, que nós não iremos aprender, tá, neste curso, mas só para vocês saberem para que serve essa parte de cima, a parte superior do paquímetro, tá? Nós vamos utilizar somente essas duas réguas, tá bom? Essas duas partes aqui de medida. Então, se vocês observarem, o paquímetro ele inicia aqui na haste fixa, tá? Nessa parte fixa aqui. Ele inicia do 0 e ele vai 0, 1, 2, 3. E entre esses números, entre 1 e entre o 2, se vocês observarem, possui 10 risquinhos, tá? Contando com esse maiorzinho aqui, que é o quinto risquinho, ok? Embaixo, nós possuímos 0, 1, 2, 3, 4, até o 9, tá? E entre eles, nós encontramos um risquinho, tá bom? Como você vai verificar? Então, a medida em milímetros, ela pode ser um número inteiro, ou seja, 2 milímetros, 3 milímetros e assim sucessivamente, ou pode ser um número decimal, ou seja, 2,1, 2,3, ou até mesmo centesimal, tá? Então, como você vai conseguir medir? Então, vamos aprender a fazer a medição, primeiramente utilizando uma medida inteira. Então, eu vou colocar aqui 4 milímetros, tá? E eu vou explicar como eu coloquei 4 milímetros aqui. Então, eu vou posicionar corretamente aqui o milímetro, tá? Posicionado. Então, 4 milímetros. Se vocês observarem, esse zero aqui, ele vai me indicar a parte inteira da minha medição. Então, se vocês observarem, ele está totalmente alinhado com o quarto risquinho da minha haste fixa, tá? Então, essa parte aqui chama-se nônio do paquímetro, tá bom? E essa aqui é a haste fixa. Então, se vocês observarem, o zero do nônio, ele está totalmente alinhado com o quarto risquinho. Então, ele me dá 4 milímetros inteiros, tá? Quando ele está totalmente alinhado, ok? Se eu quero, por exemplo, colocar 7 milímetros, eu coloco o zero totalmente alinhado com o sétimo risquinho da haste fixa. E aí eu consigo medir 7 milímetros inteiros, ok? O paquímetro ele consegue fazer medições, se vocês observarem nessa parte aqui, 0,05 milímetros, tá? Ou seja, ele indica que ele faz medidas centesimais, tá bom? Então,
Como fazer, por exemplo, você faz uma medida e ele aparece, o risquinho do zero aqui do nônio, ele aparece um pouquinho depois, por exemplo, do número 7. Então, você observar, você consegue saber, você vai observar primeiramente o zero, aonde que ele está alinhado, se ele passou de qual risquinho ou não, tá? Então, se nós observamos que ele passou do 7, ele não está mais alinhado com o 7, mas ele passou. Então, você consegue observar e deduzir que nós temos já 7 inteiros e nós temos uma parte ou decimal ou centesimal. Como verificar? É só você procurar nesses outros números aqui, ó, no 1, no 2, no 3, ou entre os números, no caso, seria 15, 20, 25, 30, 30, 35, certo? É só você procurar qual risquinho está totalmente alinhado, tá? Com a barra fixa. Então, ele passou do 7, esse aqui não pode ser. O 1 também não, tá? Esse 1 aqui, desse nônio, ele está alinhado mais ou menos. Se vocês observarem bem profundamente, ele passa só um pouquinho, tá bom? Esse aqui também não está tão alinhado. Já o número 2, se vocês observarem, ele está totalmente alinhado. Então, se você quer uma medida bem precisa com o paquímetro, é necessário muita atenção, tá? Na hora de fazer a medição. Olhar bem, verifica qual número está alinhado, qual tracinho está mais alinhado que o outro. Às vezes, esse parece estar alinhado também, tá? Mas ele não está tão alinhado quanto o 2, ok? Então, é necessário muita atenção no manuseio também do paquímetro. Isso dá uma diferença muito grande no modo como você utiliza o paquímetro e manuseia ele, ok? Então, nós temos 7 inteiros e 2 décimos. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma parte centesimal, se fosse, por exemplo, esse tracinho do meio aqui alinhado, então ficaria 7,25, ok? Esse é o máximo de precisão que nós conseguimos com o paquímetro tradicional, tá? Nós temos paquímetros também que são digitais, então alguns paquímetros possuem uma precisão até milesimal. Nesse aqui nós conseguimos somente centesimal, tá? Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Então, eu vou demonstrar para vocês utilizando essa Tupperware, tá? Como fazer uma medição no nosso dia a dia. Então, utilizando essa espessura aqui, eu vou posicionar o meu paquímetro aqui, tá? E eu vou fechando ele até as duas faces encostarem nos dois lados, tá? Dessa espessura. Então, eu não posso apertar muito porque foge da precisão. E eu não posso deixar muito aberto. Então, você vai ter que ter uma noção boa se realmente está encostado e se não está apertado, ok? Fez a medição, vamos observar quantos milímetros nós encontramos. Então, posicionando aqui, novamente, nós podemos observar que o zero ficou totalmente alinhado com o quarto tracinho, tá? Então, nós temos aí 4 milímetros inteiros. Fazendo uma nova medição, então vamos verificar se a gente consegue uma medida decimal ou centesimal. Então, medi aqui, tá? Uma medida aleatória, fiz a medição e a gente consegue verificar qual a medida. Então, se vocês observarem, o tracinho do zero, ele está entre o 45, tá? E o 46. Então, a gente já consegue encontrar 45 milímetros inteiros. Agora, vamos verificar qual que é a parte decimal ou centesimal. A gente procura aqui qual tracinho possui mais alinhamento, como eu falei. Então, esse aqui possui um alinhamento, mas não é tão preciso. Esse também não. O sexto tem um alinhamento perfeito, se vocês observarem. Bem diferente desse daqui, tá? Observando bem, você consegue verificar a diferença. Então, o 6 está bem alinhado com o tracinho de cima. Então, nós conseguimos encontrar 45
inteiros e 6 décimos, ou 45,6 milímetros, ok? Então, não é difícil você verificar quantos milímetros tem em peças, objetos, qualquer que você utilizar o paquímetro, tá? Mas é necessário prática. Pega o paquímetro e meça todas as peças. Meça tudo que você puder encontrar, profundidade, largura, espessura, tá? Medidas internas. É necessário prática, senão você não vai conseguir aprender a medir. E se você não conseguir aprender, você não vai conseguir ensinar. Então, até a próxima. Tchau.